De volta com o programa Encontro Marcado, aqui pela sua TV Câmara. Nós estamos falando hoje de educação. A secretária de Educação é Anísia Pestana, de Angical. Anísia, eu tinha te perguntado o seguinte, o transporte escolar foi sempre um problema, inclusive Angical parece que teve problemas com o transporte escolar. Mais recentemente vocês tiveram uma surpresa aí, parece que adquiriram alguns equipamentos. Fala um pouco sobre isso. Realmente, nós tivemos em 2017 e 2018 um ano muito difícil, justamente por conta dessa questão do repasse, né, para manter o pagamento dos motoristas e todo o transporte que ele é terceirizado. Com o dinheiro do precatório do Fundeb, nós traçamos um plano de investimento, que é um plano obrigatório para que o dinheiro seja liberado, né? Esse dinheiro está sendo aplicado todo na educação? Todo, ele deve ser aplicado todo na educação. Inclusive teve agora, recentemente teve uma notícia, né, de que algum deputado teve um relator, né, uma decisão de que esse dinheiro poderia ser rateado entre os professores. É preciso ter um entendimento de que existem... Teve inclusive alguém, parece-me que soltou aí uma notícia, que 40% desse dinheiro era destinado realmente aos professores. 60%. E 60% a questão de infraestrutura. Era o inverso, só que assim, existem outras decisões do Tribunal de Contas da União, agora aguardando o Supremo Tribunal Federal, mas também que tem um entendimento que ele deve ser todo rateado, todo investido na e para a educação. Então nós fizemos um plano de investimento, todo esse dinheiro está sendo aplicado na educação. Nós tivemos um investimento de mais de 4 milhões comprando uma frota nova de transporte para atender os nossos estudantes. Isso me deixa muito feliz, Jaime, porque foram anos difíceis esses 2 últimos anos. Nós temos crianças especiais que não poderiam que poderiam estar na escola e às vezes não conseguiam chegar porque os nossos ônibus estavam sucateados, os elevadores quebrados. A minha secretaria não tinha carro suficiente para ir buscá-los. Então, para mim, era um desespero muito grande, né? Uma frustração. Mas com a frota nova agora, a gente já começou a encandear as coisas de maneira bem tranquila. Essas crianças estão tendo um acolhimento melhor, os carros vão buscar, vão levá-las. Então, foi um investimento necessário e agora em julho a gente já coloca em xeque esse investimento, porque a gente precisa hoje, como ele disse, a gente tem um número de professor muito elevado, mas a gente não tem um número de motorista carteira D que possa executar esse trabalho. Aí é a exigência também. E aí é uma exigência, por isso a gente fez a seletiva para que esses motoristas possam assumir agora a partir do mês de julho. E aí vai dar uma tranquilizada, tanto na questão financeira do recurso próprio, que pode ser investido em outras partes, né, em outras pastas. Vocês gastavam com aluguel de carro. Exatamente. E hoje a gente começa a ter, claro, além de tudo, a qualidade, né, que é um transporte novo, né, então, assim, é todo um conforto para os estudantes, que são os nossos atores da educação, são eles que precisam estar bem assistidos. A gente é bom lembrar um pouquinho a questão, porque nós estamos falando agora de investimento, mas como funcionava antes? Era muito difícil? Muito difícil, porque assim, às vezes as pessoas perguntam assim, porque é um investimento que se paga muito alto. Mas se você for analisar do ponto de vista da licitação que você concorre, você pega uma determinada rota que às vezes nem vale a pena pelo valor que se recebe dela, né? Porque é um valor pequeno, mas quando isso é somado a 29, 36 rotas, o valor vai para cima, fica muito alto. Além disso, existe agora uma orientação do Ministério Público Federal, que eu penso que todos os municípios estão sofrendo com isso, agora exceto Barreiras e Angical, porque tem frota própria, mas que vai sofrer para poder cumprir as determinações do Ministério Público Federal. Porque eles têm umas determinações de que o ônibus tem que ter em 8 anos de uso, né? Exatamente. E assim, é muito complicado para quem vai concorrer à licitação. Geralmente os carros não são dessa forma, a licitação não é dessa forma. Na maioria das vezes, a empresa não tem esses Não tem, exatamente. E essas pessoas, por exemplo, eu tenho uma criança que tem estendido 500 metros. Como é? Eu pego ou não pego essa criança? Aí eu deixo de pegar, ela vai no Ministério Público, o Ministério manda eu voltar, mas o outro diz que eu não posso. Então, assim, é uma sinuca muito grande para que o próprio administrativo, né, o próprio secretário dê conta dessas mazelas. Eu digo mazelas porque o transporte escolar é uma mazela para todos os municípios. Primeiro, para honrar com o pagamento, né, porque são várias rotas, e Angical ainda tem uma situação muito mais agravante. A geografia do município de Angical, ela não colabora. Então, eu tenho uma escola que está lá na BR-242, eu tenho outra lá... A extensão do município também, território é muito grande, Exatamente. Né? Então, é acidentalmente péssima, né? Então, e independente disso, eu tenho que buscar o aluno. Então, assim, para mim hoje, como eu disse, é um descanso, na verdade, né? Ter os ônibus, a frota nova, e é um patrimônio que a Angical vai deixar e que possivelmente vai marcar a história de Angical, da educação. Você já tem um planejamento de como vai funcionar? Porque, a priori, vocês estão fazendo a seleção dos profissionais que irão mexer com as máquinas. Mas você já tem um planejamento de como é que vai funcionar? Uma rota já programada? Sim.
as mesmas rotas que elas são licitadas, elas vão ser destinadas para esses ônibus novos. O que muda é que assim, nós temos motorista, por exemplo, que ele trabalha em média de 8 a 10 horas, por conta dessa falta de motorista carteira D, e a gente acaba pagando para ele. Agora a coisa reorganiza, né? As rotas que tem aí em média de 12 a 14 horas serão divididas em 2 rotas para que não sobrecarregue o motorista. Quantos veículos foram adquiridos? Foram 29. 29 veículos. Vans, ônibus, 2 carros da merenda, que era um outro sofrimento. A merenda era transportada de maneira Agora inadequada. vocês têm um carro exclusivo e para a gente tem 2 caminhõezinhos baú para poder assistir tanto o distrito de Missão, que não se pode perder de vista. Que é quase uma cidade. Que é quase também. uma cidade. Né? Também Angical. E a gente vai caminhando para tentar acertar. A gente teve também, a gente não comentou, mas teve uma situação bem dolorosa no município, que foi a nucleação de escolas. Todos os municípios precisaram fazer isso, porque diante do cenário político e econômico, a gente se viu na ideia de que precisava organizar passo. Nós tínhamos escolas que tinham 7 alunos, 17 alunos. Então, essas escolas foram nucleadas, né? Todo o procedimento legal foi feito. E isso choca, né? Normalmente, exatamente. Distancia para alguns e realmente é um problema. Exatamente. Administrar não é fácil. Exatamente, porque assim, você nuclear uma escola de um determinado povoado, você está mexendo com pessoas, com sentimento de pessoas que historicamente estão ali, viveram ali, nasceram ali. E eles entendem a escola não como a gente entende, como organismo vivo. Então, nesse sentido, a gente mexeu realmente com toda a comunidade, mas hoje eles já percebem que foi um mal necessário, tá? E aí a gente nucleou 5 escolas, mas favorecendo dentro dos padrões mínimos, né, que naquela época eram mínimos, hoje não são mais, para ofertar educação de qualidade para essas crianças. Na zona rural do município ainda existe salas multisseriadas? Foi exatamente isso, né? Quando a gente teve uma consulta com o auditor do Tribunal de Contas, quando você cita essa questão do pior índice da educação, está muito atrelada essa concepção do multisseriado. Do multisseriado, porque realmente é difícil. Não é fácil. Para o profissional, exatamente. O professor. Exatamente. Eu sou professora e sei perfeitamente do quanto é difícil, não é impossível, mas o quanto é difícil as pessoas que trabalham com multisseriado. Depois que nós nucleamos essa escola, hoje nós temos poucas escolas multisseriadas. Mas ainda existe. Mas ainda existe. Existe um projeto para realmente vocês eliminar com esse? O que a gente tem tentado fazer, Jaime, é mostrar para essa comunidade que é interessante que essas crianças que estão em série multisseriada possam ser agregadas em escolas mais próximas, né, com séries regulares. Eu enfrentei uma situação muito difícil das 5 escolas que eu nucleei, na verdade que eu fechei, né, mesmo todo o procedimento feito, com o Conselho Municipal de Educação, com os pareceres e tudo mais, eu enfrentei muitos entraves da comunidade. Mas hoje a gente está melhor, porque as reformas das escolas estão mostrando a eles que essas crianças terão um espaço melhor para serem colocadas. Quantas escolas hoje da rede municipal hoje vocês têm? 29. Vocês estão, e você está com um processo agora, processo de reforma das escolas, né? Sim, sim. Já, como é que está esse trabalho? Nós licitamos 5 escolas no município de Angical, as obras já começaram entre ampliação e reformas. E no dia 26 agora nós vamos ampliar as demais escolas de Missão, do distrito de Missão, e numa licitação posterior a gente vai licitar as escolas de zona rural. Como é que vocês estão fazendo para realmente não interromper as aulas nessas reformas? Nós tivemos uma reunião com o engenheiro da firma e ficou acertado o seguinte, que enquanto desse para fazer esse trabalho paralelo às aulas, a gente não faria a paralisação. Mas quando fosse mexer no telhado e no piso, que a gente colocou o piso de granito, né, que é aquele piso de alta resistência, ele precisa ser feito de uma vez só. Claro. Então, quando isso for acontecer, a gente infelizmente vai ter que suspender, mas o calendário de 200 dias letivos, 800 horas estabelecido pela Lei de Diretrizes e Bases, eles serão garantidos. Qual o índice do IDEB hoje do município? Nós estamos em 3,9, 3,6, mas a depender existe uma perspectiva de melhora agora com esse... Exatamente. O que a Secretaria vem fazendo realmente na melhoria da qualidade do ensino e para que realmente, porque o índice de 3 ponto alguma coisa é muito baixo. O que vocês estão fazendo realmente para tentar melhorar esse índice? Nós temos um de 4,9 também. O que a gente tem feito? Primeiro a gente precisa entender que a concepção de ensino e de aprendizagem ela está ligada
atrelada à prática pedagógica do professor. Então, nesse sentido, é preciso que você ofereça condições de trabalho ao professor e aí sim ele subsidiar, intermediar essa ação pedagógica para com o aluno. Porque esse processo de aprendizagem, na verdade, ele se concentra em um círculo de tomada de decisões, de juízo de valor. Né? O que é que ele aprendeu, o que é que precisa ser aprendido, o que é que eu preciso retomar. Então, como que isso tudo acontece? Acontece numa dialógica entre professor e aluno e acontece também nesse espaço reservado para se pensar essas especificidades dessas crianças. É o que a Secretaria tem feito, a formação continuada, né, a possibilidade de abrir para o professor o AC, para que ele possa pensar nessas especificidades, né, a sala de recurso ofertada para as crianças deficientes. Né, então, assim, são ações que a Secretaria tem feito para que, ainda com muita dificuldade, se garanta uma aprendizagem significativa. A questão da evasão escolar também é um outro problema da educação, porque muitas vezes os jovens têm pesquisas, têm índices aí alarmantes. Eu queria que você me falasse um pouquinho como é que vocês estão administrando a questão da evasão escolar, mas depois do nosso intervalo. Vamos ao intervalo, voltamos daqui a pouquinho. Estamos falando hoje com a secretária de Educação do município de Angical.